no teu santo caminho, fortalecendo os teus santos caminhos, Senhor amado. Abençoa, meu Deus, no passo do céu, para que você da tua obra, Senhor amado. Aquele que não puder dar, Senhor, seja abençoado do mesmo jeito, Pai. Porque tu és o Deus tremendo, Deus maravilhoso, tu és cada coração. E assim, meu Deus, não pode te crescer aqui, Senhor. Abençoa essa gente da noite, para trazer essa palavra para o fundo do nosso coração. Usa, Pai, a tua mão santa e poderosa. E assim eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. A Bíblia nos diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas é melhor uma igreja, às vezes com bancos vazios, mas cheia da presença de Deus, do que uma igreja cheia de pessoas vazias. E aqui se prega a verdade. E nem todo mundo quer ouvir a verdade. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está nessa noite. Glória a Deus. Porque somos o povo eleito do Senhor. Somos um povo que vai morar na eternidade com o Senhor Jesus. E isso é um privilégio muito grande. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje a respeito do tempo de Deus. É sobre isso que o Espírito Santo tem falado comigo essa semana. Nós vamos ler de início, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Amém? Eu vi os 3 primeiros versículos apenas. Depois, neste mesmo capítulo, vai continuar dizendo que há tempo de juntar pedra, de afastar pedra. Então, basicamente, o que Salomão está dizendo aqui é que há tempo para tudo. Para tudo há tempo, debaixo do céu. Amém? A igreja pode estar sentada com a vontade em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, como nós lemos aqui, tem um tempo para cada um dos propósitos. Mas se nós atentarmos no primeiro versículo aqui do capítulo 3, diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha aqui, esse propósito acontece aonde? Na terra. Então, na terra, o tempo muda o tempo todo. Há tempo para nascer, tempo para morrer, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Debaixo do céu. Mas no céu, o tempo é diferente. E nós vamos falar do tempo de Deus, que é um tempo que é eterno, é um tempo que não tem fim. Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas que a palavra de Deus ela não passa. Jesus é a própria palavra. Ele é o Verbo que se fez carne, que morreu, que ressuscitou e que voltará. E Deus, Ele nos prepara por intermédio do Espírito Santo para que nós possamos ter esse encontro com o Senhor Jesus. E esse é o tempo que eu quero falar, dessa preparação a qual o Espírito está fazendo na igreja. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E também existe um
tempo para a oração e tempo para a resposta da oração. Se nós lermos lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, no primeiro versículo em diante, por favor, olha só, diz assim, 2 Reis 20, vai falar de um rei chamado Ezequias. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, homem de Deus, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segura aí um pouquinho nesse versículo que está. A palavra de Deus, ela diz para um homem, por intermédio do profeta, que ele vai morrer. Qual era o plano, o projeto de Deus para a vida de Ezequias? Era que a vida dele terminasse. Deus manda o profeta até Ezequias para dizer a ele: Ezequias, coloque em ordem a tua casa, porque você vai descer a sepultura. Já está determinado isso por Deus. Aí nós vamos ver qual foi a reação de Ezequias. Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, a tua oração eu vi, as tuas lágrimas, eis e vi as tuas lágrimas, eis que tu te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Olha só, Deus disse para Ezequias: Ezequias, o teu tempo de vida na terra acabou. Você vai morrer, se prepara, porque a tua vida é chegada ao fim. Ezequias era um homem temente a Deus, que obedecia ao Senhor. E o que havia? O poder da oração e uma resposta imediata de Deus. Por que essa resposta ela foi imediata? Porque nós lemos aqui que o profeta havia dado a notícia para Ezequias que ele ia morrer. Imediatamente o que ele faz? Ele vira para a parede, se humilha, ele chora muito e ele fala com Deus: olha, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Pode esquadrinhar no início do meu coração, o Senhor vai ver que eu tenho sido sincero na tua presença. E eu não quero descer a sepultura agora. E tinha uma razão para isso. Não é que Ezequias tinha medo da morte, é que Ezequias ainda não tinha filhos. Ele ia morrer e não deixaria uma descendência. Essa era a principal preocupação de Ezequias. Ele ainda não tinha filhos. Então ele faz uma oração a Deus, ele chora muito diante de Deus, e a resposta de Deus vem na mesma hora. Porque se você for ver, o profeta Isaías ainda não tinha nem saído da casa de Ezequias, ele estava no palácio. Quando ele chega no pátio, a resposta de Deus vem e fala assim: volta e fala para Ezequias assim: ó, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu vou acrescentar 15 anos na tua vida. Então aqui há uma resposta que foi imediata. Então existe a oração que é respondida no mesmo instante. Mas
como nós estamos dizendo, é tudo no tempo de Deus. Tem oração que Deus responde na mesma hora. Tem oração que não, às vezes demora um pouquinho mais. Vou falar de mais uma aqui que Deus respondeu na mesma hora, tá? Vamos lá no livro de Josué, capítulo 10, versículo de número 13. Glórias a Deus. E diz assim, que o sol deteve-se e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isto não está escrito no livro do justo. O sol, pois, se deteve no meio do céu. Ele não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Foi o próximo, por favor. E não houve dia semelhante a este, nem antes, e nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava com Israel. Olha só, se você ler toda a passagem, você vai ver que Josué, ele faz ali uma oração, e de uma maneira corajosa, porque na frente de todo o povo, ele dá uma ordem ao sol e à lua. Olha que tremendo, ele fala: sol, detente, lua, para. E Deus ouve a voz de Josué e responde na mesma hora. Tem outros exemplos. Elias, que no Monte Carmelo desafia os 400 profetas de Baal, e quando ele faz a sua oração, imediatamente Deus responde com fogo do céu. Então tem oração que tem uma resposta que é instantânea. Tem oração que demora um pouquinho mais. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Vamos no 12. Daniel, versículo 10, versículo 12. Capítulo 10, perdão, versículo 12. Diz assim, Então ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicou o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidos as tuas palavras, e eu vi por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? O que eu quero dizer com isso? Olha só, aqui chega uma resposta de Deus a uma oração de jejum que Daniel estava fazendo. Olha que a primeira palavra do anjo para Daniel é: no momento em que você começou a orar, no primeiro dia, Deus já liberou a resposta. Mas há um tempo também para que a resposta chegue, às vezes. Por quê? Porque havia ali uma resistência, uma dificuldade, uma barreira ser quebrada para que a resposta chegasse até Daniel. Havia ali o reino da Pérsia, que representa o quê? Principados e potestades. São os demônios que atuam entre o céu e a terra, tentando impedir que nós recebamos a oração de Deus. Eles não podem impedir que a nossa oração chegue a Deus. Porque toda oração que é feita com um coração sincero, ela chega a Deus. Deus ouve. Deus ouve e vê a tua oração e as tuas lágrimas no lugar. Ele está contemplando. De repente a resposta ainda não chegou. Por quê? Porque existem demônios tentando impedir que isso aconteça. Mas Daniel não desistiu no primeiro dia porque não veio a resposta. Ele perseverou por 21 dias e no 21º dia a resposta chegou. Então eu não sei quanto tempo você já tem orado, mas a resposta vai chegar até você também. Porque o nosso Deus é fiel para responder a oração. A oração do justo, ela pode muito em seu defeito. Não que somos justos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo.
E é pela fé no nome do Senhor Jesus que nós alcançamos a resposta a tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus. Glória a Deus. Agora eu vou falar de orações que demoraram um pouquinho mais para receber a resposta. Gênesis, capítulo de número 12, no verso de número do 1 ao 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei porque te abençoarem, e amaldiçoarei porque te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Quando Abraão recebe essa promessa de Deus, ele tinha a idade de 75 anos de idade. Por favor, coloca lá no livro de Gênesis, capítulo 21 agora, verso de número 5. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Quanto tempo Abraão esperou para que se cumprisse essa promessa de Deus? 25 anos. O plano de Deus já existia na vida de Abraão. E Abraão fala para ele assim: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar grandissimamente, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você vai ser uma bênção, você vai ser pai de grandes nações. Abraão tinha 75 anos de idade já, quando ele recebe essa promessa de Deus. Quanto tempo ele espera? 25 anos. E quando ele tem 100 anos, nasce dele o filho Isaac. Aí nós vamos lá em Mateus agora, capítulo 24, verso de número 42 ao 44. Nós vamos chegar aqui na parte que é crucial, a parte da cruz. A parte mais importante dessa mensagem de hoje. Meu Deus, olha o que diz a Bíblia: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, ou seja, não deixaria se ser roubado. A Bíblia nos ensina a guardar o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos de mais valioso é a coroa da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e todas as outras coisas que são acrescentadas. Quantas vezes você toma o seu joelho para pedir salvação mais do que bênçãos terrenas? Porque a bênção familiar é uma bênção terrena. É importante você apresentar a Deus as suas petições, é importante. Apresente a Ele as suas súplicas. Mas não esqueça de pedir pela tua alma. Porque o bem mais precioso que nós temos é a alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro sem perder a sua vida? Tem muita gente hoje que está recebendo muitas bênçãos materiais. Muitos são curados, mas não recebem a salvação da alma, porque não pede. Pedir e recebereis. Você tem que pedir. Você tem que buscar. E o que você tem que buscar em primeiro lugar? A salvação da tua alma. A maioria das igrejas hoje é pregar com prosperidade, bem material. Você tem que pecar, você
tem que ter casa. Você vai morrer, vai ficar em teu carro, vai ficar em tua casa, vai ficar em teu dinheiro. E a tua alma vai para onde? O Senhor Jesus Cristo disse para um homem que estava pensando e preocupado em construir mais celeiros, porque ele era muito rico. Aí ele disse assim: louco, essa noite me tiram a tua alma. Para quem será? Cuidar da riqueza terrena mais do que do tesouro no céu é loucura. Jesus mesmo disse isso. Seu louco, essa noite me tirou a tua alma. Igreja, se Jesus voltar agora, como é que está a tua vida diante dele? Se tem que se consertar, ainda há tempo. Se conserta enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. É tempo de estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Esse é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para a nossa vida? O tempo é agora, é o tempo presente. O dia de amanhã, ele pertence ao Senhor. O hoje é chamado de presente porque nos é dado. O passado é aquilo que foi, só nos serve de lição. Não dá para mudar. O que você tem feito do presente que Deus tem te dado, que é o hoje, o agora, esse momento? Você tem se preocupado verdadeiramente em ir morar no céu com Cristo? Ou você está mais preocupado com as coisas, com os afazeres desse mundo? Vamos nos lembrar de Marta e Maria. Marta queria muito servir a Deus. E olha, eu estou falando aqui com servos de Deus. Cada um de nós aqui somos servos de Deus. Marta estava muito preocupada em servir a Jesus na terra. Estava preocupada com os afazeres do lar, em fazer a comida, em tratar bem. Maria estava sentada aos pés do Mestre, servindo a Deus com o quê? Com o coração puro, com a atenção voltada para Ele, com o foco nele. E quando Marta vai repreender Maria, porque Maria está focada em Cristo e não nos afazeres dessa terra, como muita gente hoje chama a atenção da igreja para coisas desse mundo e não para Cristo. Jesus fala assim: olha, escolheu a boa parte, ela prefere dar atenção para mim do que para as coisas dessa terra. E ninguém vai tirar o que ela escolheu. É Deus, aleluia. Escolha servir a Cristo com um coração sincero, mais do que qualquer outra coisa. Não estou dizendo que nós não devemos nos empenhar no trabalho, porque, como eu disse antes, isso também é adoração. Faça o seu melhor no seu trabalho. Tudo quanto você fizer, faça o melhor possível, porque é para Jesus que nós estamos fazendo. E Ele não mediu esforço para nos oferecer o seu melhor. Ele deu o seu sangue, Ele deu sua vida por mim, por você. Então nós temos que dar o nosso melhor. Ah, mas fulano, ciclano, para de olhar para fulano, ciclano, não é só para Jesus, faz para ele, e deixa que fulano, ciclano, depois o mestre se trata com ele. Não tem problema. Eu ofereço, eu presto o meu culto a Deus. Quando você vier para a igreja, não vem para a igreja para assistir culto. Você tem que vir para a igreja para prestar o seu culto a Deus. Nós viemos para a igreja, não é para assistir o que os outros fazem, mas para nós fazermos para Deus aquilo que Ele deseja de nós. É adorar, não ter vergonha de gritar para Deus, de dar um aleluia. Quando canta um louvor, cante com toda a tua alma, porque é para o Criador. Faça o teu melhor, porque Ele merece não menos do que o nosso melhor. É tempo de a igreja despertar para estar pronta de verdade, porque o Mestre vem em breve. Seja uma virgem prudente, mantenha acesa a tua lamparina,
Misericórdia, Jesus. Os mentirosos não entrarão no reino do céu. Aqueles que praticam fraude também não. São obreiros fraudulentos. E a parte do escravado de fogo. Isso é triste. O meu coração se entristece muito quando eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas, longe de Deus. Meu Deus. Acostumadas, habituadas a um comportamento religioso, mas não têm coragem de abraçar uma pessoa necessitada lá fora, de verdadeiramente doar, no mínimo, atenção, no mínimo, parar para ouvir ou para conversar com aquele que está realmente lá fora sofrendo. É tempo de conserto, igreja. Esse é o tempo de Deus. Nós temos que estar prontos. Salvação é o bem mais precioso. É a melhor bênção que nós temos. Certa vez havia 10 leprosos num caminho. Jesus curou os 10. Meu Deus. 9 dos 10 eram povo de Deus. Nove dos 10 não voltou para dar glória a Deus e para agradecer. Sabe quem voltou? Só o samaritano. Só o que era de fora. Voltou para agradecer e reconhecer: Senhor, obrigado, glória a Deus, aleluia, o Senhor me curou. Jesus olha para ele e fala assim: cadê os outros 9? Ninguém voltou, só um estrangeiro. Jesus disse que as prostitutas, as meretrizes, os ladrões entraram primeiro no reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que muita gente está dentro da igreja, mas não vai ter direito a entrar no céu. Por quê? Porque não tem um coração verdadeiro e sincero diante de Deus. Quer fama, quer cargo, quer título, quer status, quer aparecer na mídia, quer renome. Tudo isso vai passar. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as controversas. Está escrito em Provérbios. Guarda o teu coração para que não se corrompa, não se venda. Não se venda para as coisas temporais, porque elas vão passar. Um momento de prazer nessa terra não vale uma eternidade sem Cristo. E esse vai ser o maior sofrimento do inferno. Não vai ser nem o fogo que arde de noite. Vai ser a ausência total do Criador. E não é isso que Ele quer. A vontade do Senhor perfeita é que todo pecador se arrependa do seu mau caminho, abandone o seu pecado, por glória, seja lavado, remido no sangue precioso do carnezinho do nosso Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário, que nos justifica de todo pecado, para que nós possamos entrar pelas portas na cidade celestial e com Ele passar toda a eternidade. Oh, aleluia! Esse é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Tem tanta gente rejeitando e trocando a bênção por um prato de mentiras. E depois acusa Esaú, acusa o povo de Israel, que esse povo é incrédulo, esse povo não sei o que. Para de olhar para o povo, olha para si mesmo. Jesus, quantas vezes ele fala: tira primeiro a trave do teu olho, para depois você querer tirar o cisco do olho do irmão.
Mas é mais fácil eu olhar o cisco no olho do meu irmão do que estou olhando atrás que está no meu. Antes de eu subir aqui, para me trazer uma exortação para cada um de vocês, pode ter certeza que antes eu estou bem no joelho. Eu fui falar com Deus, Pai, perdoa as minhas falhas, perdoa, me ajuda a enxergar os meus erros primeiro, a me consertar. Porque se eu subir aqui desconcertado, eu prefiro que Deus me fulmine. E Ele fulmina, não vem falar, agora é tempo de graça, na minha desafio vivia no tempo da graça, mas mentira, o Espírito Santo caíram mortos ao pé do Pedro. Deus é amor, mas é fogo consumidor, é justo. E a ira de Deus ela é justa e ela vem sobre o ímpio, se não se arrepender. Deus dá tempo para que se arrependa. É tempo de arrependimento e de conserto. Porque o tempo está se findando. E nós devemos estar prontos em todo o tempo, porque a qualquer momento vai soar a trombeta. A qualquer momento Deus vai arrebatar a sua igreja. Quer ver a prova? Ainda aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo de número 36, coloca aí por favor. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso é Jesus falando, palavras do próprio Senhor Jesus. Tem muita gente aí que fica aí falando assim, não, Deus me revelou, mas você está mentira. Mentira! Falso profeta! Vai ser. Ninguém sabe. Está escrito, ninguém sabe o dia e a hora. Vai ser numa abrir de hora. Quando ninguém esperar, pum, foi. Esteja pronto para ser surpreendido, mas não despreparado. Você pode ser pego de surpresa, mas não despreparado. Se prepare para morar no céu. Se santifique. Segue a santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Santificação não é perfeição. É se esforçar por não se contaminar com as coisas. É dizer não para o pecado. É resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. É meditar nas Escrituras de dia e de noite. Eu tenho que estar lendo a Bíblia 24 horas por dia? Não. Mas eu tenho que 24 horas por dia ter ela aqui, ó, na minha mente. E cada vez que uma situação se aparecer, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus se comportaria dessa forma? Sejamos verdadeiramente seguidores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus. O discípulo, ele imita o mestre. O discípulo é aquele que imita o mestre. Fé não é só crer, não é só acreditar. A fé é também ser fiel. Ter fé é ser fiel a Deus. Fé em Deus é obedecer a Deus. Porque se eu verdadeiramente creio nele, eu faço o que ele diz. Porque eu sei que se eu não fizer, qual é a consequência. Se eu acredito verdadeiramente, eu tenho que obedecer. Do contrário, mostra que eu não tenho o menor interesse por ele. O Senhor Jesus diz assim, por que ele chama Senhor, Senhor, você não faz o que você não? Em outras palavras, eu não sou teu Senhor se você não me obedece. Se você faz a vontade do opositor, e esse é o significado da palavra diabo, diabo e Satanás é opositor e caluniador. É o significado das duas palavras, traduzidas para o português. A diabo não é uma palavra em português, ela foi adaptada para o português. Vem do diabolos, tá? Significa opositor, aquele que se opõe, inimigo, adversário.
Então, se você faz a vontade dele, quem é teu Senhor? Se eu fizer a vontade dele, meu Senhor não é Deus, é Ele. Porque o servo obedece ao seu Senhor. E é impossível servir os dois senhores. Ou eu sirvo um, ou outro. Não dá para servir a luz e as trevas. Amém, igreja? É tempo de preparação. No tempo de Deus, a resposta para as orações, como nós lemos e vimos aqui no início do culto, tem orações que Deus responde imediatamente, tem orações que demoram um tempo médio, tem orações que é respondida a longo prazo, mas Deus ouve e responde toda oração que é feita com sinceridade, com coração sincero. Toda oração, toda lágrima, Deus tem visto, Ele tem ouvido, Ele tem respondido. Se a resposta ainda não chegou, persevera, insiste, permanece, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Está escrito: não deixarei, não desampararei vocês até a consumação do século. Quem prometeu? Jesus, o único que é fiel para cumprir cada palavra, cada tipo de tudo que está escrito aqui. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Creia na palavra, porque essa é a palavra que transforma, essa é a verdade que liberta, essa é a verdade que vai nos levar para morar no céu. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade, as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o pastor Edson. Paz do Senhor. Amém. Grande a noite nossa, né? Na hora de Jesus operou. Me perdoa, meus irmãos, para quem não sabe, nós estava tendo eu e a irmã Deide, nós estávamos tendo uma reunião com uma membro aqui, por isso nós chegamos aqui, né? Nós já estávamos aqui na igreja, né? Estávamos tendo uma reunião aqui no quarto. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Porque Ele está acima de tudo. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão, né? Que o Espírito Santo